Gente, vamos embora. Excepcionalmente hoje, no sábado, vamos gravar para falar da Copa do Mundo de Clubes, porque olha, de verdade, a gente teve mais um dia eletrizante. O que o Flamengo já no dia anterior, anteontem, o Botafogo já tinha nos proporcionado um dia épico. Foi um dia que eu ontem gravando o podcast eu fiquei. Pô, eu ainda tava muito energizado, né? Tava com muito adrenalina, muita adrenalina. E para continuar esse capítulo dessa jornada brasileira nos Estados Unidos, na Copa do Mundo, o Flamengo protagonizou aí. Se eu disse que a vitória do Botafogo para cima do PSG foi talvez assim a maior vitória de um brasileiro, assim, em termos de distância, tá? Se a gente colocar numa distância até um abismo técnico entre os clubes, a distância entre os clubes e o que cada um conquistou nessa temporada, né? Nessa última temporada. Claro que o Botafogo foi campeão da América, campeão do Campeonato Brasileiro, pô. Isso aí não é uma porcaria. Não tô querendo dizer que isso é uma porcaria. Mas eu acho que assim, dentro do que cada um conquistou, dentro do que a gente via das duas equipes e até a reformulação do Botafogo, né? Saindo protagonistas, pô, Thiago Almada, Luiz Henrique. Então a gente teve a gente viu um Paris Saint-Germain no auge, um Botafogo enfraquecido, por mais que tivessem ocorrido contratações. E, e, e dentro desse cenário, dessa diferença técnica entre as equipes, para mim a vitória do Botafogo eu classifico ainda como a maior vitória brasileira desde que essa discrepância entre América do Sul e Europa começou a existir na questão financeira, né? Porque com a questão financeira, obviamente, eles contratam todos os nossos melhores jogadores e assim vai, né? E assim a diferença só vai ficando maior. Só que a vitória do Flamengo ontem, eu acho que foi o maior amasso, foi o maior amasso de um clube brasileiro, clube da América do Sul, dá para dizer de uma forma geral, a América do Sul toda, né? Desde que essa diferença, desde que esse oceano foi se formando, né? Entre o futebol europeu e o futebol sul-americano, em virtude de questões financeiras, essa vitória do Flamengo para cima do Chelsea, para mim, foi o maior amasso que a gente viu. Pô, não tô aqui pegando a época do Zico, a época do Zico, porque nessa época aí, os caras, o Brasil era melhor que o Brasil ainda era melhor que os caras. A gente ainda era melhor que os caras. Mas aí lá mais pro final dos anos 90, início dos anos 2000, começa esse abismo começa a se formar, né? Com questões econômicas, enfim. E também os próprios atletas em busca de condições de vida melhor, né? Foi se perdendo um pouco aquele lado romântico, aquele lado lúdico de você ficar no clube a vida inteira. Então esse oceano foi começando a se formar e ele foi só aumentando no início dos anos 2000. E desde esse período aí, início dos anos 2000, eu diria que a gente nunca viu um amasso de uma equipe sul-americana como a gente viu o Flamengo para cima do Chelsea. Foi algo assim espetacular. Foi algo espetacular. O que o Flamengo conseguiu fazer para cima do Chelsea foi algo como há muito não se via. Como há muito não se via. E não foi um Chelsea que entrou em modo. Claro que os caras. Eu sempre falo aqui, gente, a gente não pode descontextualizar que os caras estão num período de intertemporadas e fisicamente, tecnicamente, não estão no seu melhor nível. Só que assim, uma coisa é você vê o Bayern enfrentando o Boca. Você vê uma equipe do Bayern tranquila, jogando um futebol burocrático, porque sabe que do outro lado tem uma equipe horrorosa. Tem uma equipe muito limitada. Eu ficava vendo os comentários. Nossa, que jogão. Nossa, o Boca vendeu caro. O Boca não vendeu caro. O Bayern não sofreu. Parece que eu não tô vendo o mesmo jogo. Parece que eu tô vivendo numa bolha. Porque o Bayern cansou de brincar de bobinho pra cima do Boca. O Boca correndo pra cá, dois pra lá, dois pra cá. Os caras num toque limpavam o espaço. Não fizeram mais gols porque os caras estavam tranquilos. Em nenhum momento você via a equipe do Bayern se exaltando. Eles não iam pra confusão. O Boca tentou apelar pra tudo quanto era possível
E a equipe do Bayern tranquila. Você quer bater boca? Vai bater boca, irmão. Você quer dar canelada? Dá canelada. E os caras tocando bola e fugindo da falta. Então eu não vi esse jogão que vem sendo vendido aí pela imprensa. A grande maioria da imprensa, hein? Quase todo mundo. Um jogo, para mim, totalmente controlado de ponta a ponta pelo Bayern. Equipe jogando em modo tranquilão, né? Em modo tranquilão. Agora, esse Chelsea em especial, os caras vieram pro game. Os caras vieram pro jogo. E foi até estranho, porque parecia que a equipe europeia era o Flamengo e a equipe sul-americana era o Chelsea, né? Os caras entraram para bater medo, entraram para bater medo. Aquele Caicedo, que é sul-americano, pô, o cara pilhadaço, descendo a canelada nos jogadores do Flamengo, gritando na cara do jogador do Flamengo, tentando intimidar, né? A moda, ele é equatoriano, se eu não me engano, a moda sul-americana. O Chelsea entrou para bater e o Flamengo entrou para jogar bola. Parecia que a equipe rubro-negra era a equipe espanhola, que estava interessado em tocar a bola, estava interessado em buscar o gol, estava interessado em buscar oportunidade, em criar chances de gol. E assim foi feito. O Chelsea sai na frente com o erro do Wesley, que, cara, acontece. Porque essa equipe do Flamengo, eles jogam como um europeu mesmo, eles jogam com muito risco. Eles jogam com muito risco. As linhas avançadas, tocando passes curtos, rápidos. E se alguém é feliz de interceptar essa bola, como aconteceu, é difícil, não tem ninguém na retaguarda. Não tem ninguém para fazer essa cobertura. Os erros são muito difíceis de acontecer, mas se acontecerem, custa caro, custa o gol, que foi o que aconteceu com o Bayern. É mais ou menos parecido. Eles jogam ali muito avançado, fica toda a retaguarda aberta e tem pouquíssima margem para erro. O Flamengo joga assim. É surreal. Assim, eu acho que de todos os brasileiros que a gente viu em campo, o primeiro jogo do Palmeiras contra o Porto me impressionou pela intensidade física. Me impressionou muito. É algo que a gente só vê em ligas europeias. E aí eu fiquei muito impactado. Fiquei muito impactado com o Fluminense, primeiro jogo contra o Borussia Dortmund. Cara, dominando uma equipe europeia, assim, esse foi o maior domínio. Só que eu coloco a do Flamengo um amasso maior, porque o Chelsea quis ir pro jogo. O Dortmund ainda estava meio perdidinho na competição, não estava meio anestesiado, né? Os caras acho que estavam mais preocupados em ver o Mickey do que jogar bola. Então não é desmerecendo o Fluminense, mas é uma equipe que não se propôs a fazer nada. Né? O Chelsea se propôs a fazer alguma coisa. O Chelsea se propôs. O Paris Saint-Germain, aquela situação de não fazer o gol no Botafogo, você via claramente que foi se tornando pro PSG uma situação muito incômoda. E aí, com a vitória do Botafogo e a dificuldade do PSG, você via nos atletas, na forma como eles se comportavam, até num pouquinho de afobação que eles demonstravam, que aquela situação era muito incômoda. Que eles queriam virar aquela situação, mas eles não conseguiam, porque o Botafogo não deixou. E aqui no Chelsea é a mesma coisa. Então, assim, quando você joga, e aí, voltando, né, que eu tava falando das equipes brasileiras que me impressionaram. O Palmeiras me impressionou muito pela questão física. O Fluminense me impressionou muito pelo comportamento que teve diante de um Borussia Dortmund. Mas eu acho que em questão técnica, questão de bola, né, de jogar bola, o Flamengo foi o que mais me impressionou. É incrível, assim, incrível. Eu já tinha falado, né, se essas equipes... se o Palmeiras jogasse todas as partidas como jogou contra o Porto, se o Flamengo jogasse todas as partidas como jogou essa partida contra o Chelsea, se o Botafogo jogasse todas as partidas como jogou contra o PSG, se o Fluminense jogasse todas as partidas como jogou contra o Borussia Dortmund, cara, assim, o futebol brasileiro estaria muito polarizado. O título ficaria na mão de apenas quatro equipes. O futebol brasileiro, falo aí de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana e Libertadores também, ficariam na mão dessas quatro equipes. Porque o que a gente viu dessas quatro equipes até aqui nessa Copa do Mundo, assim, é algo surreal. O Flamengo, primeiro jogo, muito abaixo, e é uma coisa que eu venho falando do Flamengo. O Flamengo, ele precisa que o adversário o puxe para cima. E quando você pega um adversário como o Esperance, por exemplo,
O Flamengo sabe que dá pra economizar e dar uma seguradinha, né? Enfrentou, por exemplo, o Central Córdoba, né? O Central Córdoba tirou uma casquinha do Chelsea, tirou um sarrinho do Chelsea, né? Isso que postou nas redes sociais, não é para todo mundo, que o Central Córdoba ganhou o Flamengo no Maracanã na Libertadores. Só que quando você pega um Palmeiras, na casa do Palmeiras, a postura é outra. Quando você pega um Chelsea numa Copa do Mundo de Clubes, a postura é outra. E é isso que mais, eu acho que talvez deixe o torcedor mais incomodado. Que, cara, assim, o que eles conseguiram praticar foi algo surreal, né? O Chelsea sai na frente e o Flamengo, em nenhum momento, se afobou, se desesperou, conseguiu jogando seu futebol, trocando passes, explorando os espaços, criando chances e foi nessa tomada, na tranquilidade, como uma equipe europeia, na tranquilidade, com muita, assim, com muita confiança daquilo que tinha que ser feito, do planejamento de jogo. E eles seguiram a risca. E o resultado veio depois. O resultado veio depois. O gol a arrancada, né? A virada começa a ser construída nos pés do Bruno Henrique. Pode estar sendo investigada pela polícia. A gente não sabe qual o caminho que isso vai tomar, se ele é culpado ou não. Mas que o cara tem estrela, né? É preciso ter estrela, uma coisa que eu sempre falo. É preciso ter estrela. E o Bruno Henrique abriu a porteira e aí foi, né? E aí se desenhou o caminho aí para a virada e poderia ter sido mais, viu? Foi 3-1, fora os ameaços. Fora os ameaços. Tá aqui o artigo, a análise do GE. Eu só queria trazer, e o torcedor ainda se deu ao luxo de no final gritar olé, né? Então, assim, foi o maior, por Thiago Lima, o maior amasso que a gente viu aí nos últimos anos. Confrontos entre europeus e sul-americanos. Acho que esse foi assim a maior humilhação que uma equipe europeia passou por uma equipe sul-americana aí, pelo menos nas últimas 2 décadas, né? Se eu falei que a diferença começou a existir no início dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, nas últimas 2, 3 décadas, talvez, eu acho que nunca se viu uma equipe europeia ficar tão na roda como aconteceu na tarde de ontem, né? O que o Flamengo conseguiu executar dentro de campo foi algo simplesmente maravilhoso. Posse de bola, o Chelsea teve mais, porque do Flamengo, depois o Chelsea tem um jogador expulso, né? Bagre ali, cara, eles entraram para bater. E uma hora, e uma hora você erra, né? Na hora que você fica dando canelada, uma hora você erra. E erraram bonito. O Chelsea teve um expulso, mas no final, sabe aquele abafa que qualquer equipe faz para tentar alguma coisa? Sem nenhum risco, nada, zero. Ia para cima, o Flamengo deixou. Ah, vocês querem ser feliz? Então vem ser feliz, né? Tentaram ali alguma coisa, não conseguiram nada, né? Não fizeram nada o jogo inteiro. Não é em 10 minutos de final de segundo tempo que eles iam fazer alguma coisa, ainda mais com um jogador a menos. Então não aconteceu nada, nenhum risco. Tirando o gol que o Flamengo sofreu, acho que uma ou outra defesa do Rossi, talvez, umas 2 defesas do Rossi, mas nada, assim, nada com que se preocupar, nada a temer. É claro que o resultado abaixo deixa o torcedor apreensivo, porque é uma equipe que na teoria, o Chelsea, uma equipe que sabe se defender, na teoria, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? O famoso ditado. Finalizações, ó. E aí a gente começa a ver a discrepância. 14 finalizações, 9 no alvo. 7 chances de gol. Passes e precisão. É muito próximo, mas o Flamengo mais passes. Desarmes, mais desarmes do Flamengo. Escanteio, mais escanteios do Flamengo. Quanto mais escanteio, mais você tá chegando no fundo dos caras, né? Na linha de fundo dos caras. Então, você vê que o Flamengo foi melhor. Apesar da menos posse de bola, é a posse de bola inerte, né? Que você toca de lado, toca de outro. Faltas, um pouquinho, uma a mais que o Flamengo e um impedimento do Flamengo. Vamos lá, vamos seguir. Como é que a gente tá de tempo aqui? 14 minutos? Deixa eu apressar, né? Não quero, sabadão, não quero me delongar. Vamos descansar hoje. Imprensa internacional destacando a vitória do Flamengo. Algumas páginas dos jornais internacionais. O Daily Mail do
Daily Mail do Reino Unido, da Inglaterra, acho que é da Inglaterra, britânico, né? O britânico Daily Mail destacou o segundo tempo esplêndido. Aqui o Olé da Argentina, né? Temos mais. Não tem a capa do Daily Mail? Não tem aqui, ó. Acho que é aqui a capa do Daily Mail, né? Aqui, ó. Flamengo amassa o Chelsea, o Olé da Argentina. E aí aqui o Daily Mail tá aqui, né? Ó. Beleza, né? Ó, marca da Espanha. Outra lição do futebol brasileiro sobre o europeu. Um dia depois do PSG perder para o Botafogo. Golpe de Felipe Luiz no Mundial, né? Os europeus gostam do Felipe Luiz. Fez carreira na Europa, jogou muita bola. Felipe Luiz ensina ao seu Chelsea do que o Flamengo é capaz. Que beleza, né? Lá na Sion, na Argentina, Flamengo armou uma defesa contra o Chelsea de Enzo Fernandes. Armou uma festa, não uma defesa, uma festa contra o Chelsea. Enzo Fernandes, eu nem vi o Enzo Fernandes em campo, viu? Acho que teve uma cabeçada ali do Enzo Fernandes, só que eu lembro dele na partida, mas fora isso, não lembro de nada do Enzo Fernandes. E aqui o The Sun da Inglaterra. Mundo de dor. Blues sofrem colapso ridículo no segundo tempo. Não é no segundo tempo não, viu, galera do The Sun? Desde o primeiro tempo, os caras só batendo, só batendo. O Jackson, né? É o Jackson que foi expulso direto. Desde o primeiro tempo já começou cedo, né? O Caicedo ali estava mais interessado em bater boca do que jogar bola. Depois que o Flamengo fez o gol do empate, ele ficou quietinho, né? O Caicedo não falou mais nada. Ele ficou quietinho, eu não vi nem ele na partida mais. Eu vi ele jogando bola. Mas não vi mais ele em confusão, né? Querendo bater boca, olho no olho com o jogador do flamenguista. Eu não vi mais, né? Você vê que é engraçado, né? Como é que as coisas são. Bom, tá aqui o Felipe Luiz. Algumas aspas do treinador. Estou muito feliz pelo jogo. Desde o começo do jogo, nós sempre acreditamos que tínhamos chance. Estou muito orgulhoso porque depois do erro do Wesley, o time não parou de jogar. Continuamos jogando da mesma forma como sempre jogamos. Meu coração está quente por causa disso. O Felipe Luiz, só uma aspas aqui. Foi um baita jogo. Foi um baile. Colocou os caras na roda, mas continuamos jogando da mesma forma como sempre jogamos, não é verdade, viu? Não foi assim contra Esperance, é Esperance da Tunísia, não foi assim contra o Esperance, não foi assim contra o Central Córdoba no Maracanã. Então, assim, eu sempre falei aqui, né? O Felipe Luiz é um baita de um treinador, mas ele tem um problema no trabalho dele, que é conseguir mobilizar o seu time da forma ideal para qualquer partida. Não é só contra o Chelsea que você tem que amassar o adversário. É contra qualquer um. É contra qualquer um. E esse ainda acho que é um problema. O trabalho, ele não consegue fazer a equipe jogar da mesma maneira todos os jogos. Infelizmente, né? Infelizmente. É triste porque, como eu falei, você vê o Botafogo jogando contra o PSG, e aí o primeiro jogo contra o Seattle Sounders foi uma tiriça, né? Uma tiriça. O Palmeiras, o segundo jogo contra o Al-Ahly, o primeiro tempo pavoroso, sendo que você viu o Palmeiras, cara, se digladiando com o Porto de uma forma maravilhosa no jogo anterior. Então, é essa consistência que a gente. Claro que tem condições climáticas. Você faz um jogo de manhã é uma coisa, você faz um jogo à noite é outra coisa, mas essa consistência, eu acho que é o que a gente mais cobra, porque capacidade a gente sabe que todo mundo tem, né? É triste você ver um Flamengo jogar dessa forma, como jogou contra o Chelsea, e quase ficar fora da Libertadores, pô. Quase ficar fora do mata da Libertadores aqui por Thiago Lima. Vambora, vamos seguir aqui o primeiro time, né? O Flamengo é o primeiro time classificado para as oitavas, e em virtude da combinação de resultados, e também garantiu a primeira colocação do grupo já. Já garantiu a primeira colocação do grupo, graças à vitória do Esperance sobre o Los Angeles FC. Os caras tiveram. O Los Angeles teve um pênalti nos acréscimos. O Bagre conseguiu perder, né? Ainda bem. Ainda bem. Mas o Esperance ganhou 1-0. E com esse resultado, o Flamengo fica com 6 pontos. O Esperance chega a 3 pontos. E o Chelsea está com 3 pontos. Venceu o Los Angeles no primeiro jogo. Só que o primeiro critério de desempate é o confronto direto. E o Flamengo venceu os dois. O Flamengo venceu o Esperance primeiro e depois o Chelsea.
Então, como vencer os dois? Os dois podem até chegar a 6 pontos. Eles vão duelar na última partida, no último jogo aí, no terceiro jogo do grupo, mas da terceira rodada. Mas como o Flamengo venceu os dois, pouco importa, né? Pouco importa o que vai acontecer aqui. O que importa é que o Flamengo já está classificado e está classificado em primeiro. Agora é pensar já quem que vai pegar, né? Quem que vai vir depois? Quem que vai ser o próximo da lista? E aí pode vir o Bayern. Aí acho difícil vir o Bayern, né? Porque o Bayern deve se classificar em primeiro do grupo. Vambora aqui, ó. Falei do Central Córdoba. Tirou uma casquinha, né? Com o Chelsea. Aproveitou para tirar uma casquinha do Chelsea. Bom, tá aqui, né? A classificação. Bayern de Munique 6 pontos. Benfica amassou o Auckland City. O Boca deve amassar esse. Eu não acho que o Boca vai amassar o Auckland, não, viu? Não acho que o Boca. Esse time do Boca é muito ruim. Muito ruim. Só tem. Ó, rapidinho. Sinopse do jogo do Boca. Que ficaram falando que foi um jogão. Que o Boca vendeu caro. A sinopse desse jogo. O Boca só bate Boca. E faz falta. Faz falta, cera. Não, só sabe fazer falta, cera e bater Boca. Falta, cera. É o jogo assim. O jogo inteiro do Boca é assim. Faz falta dura. Se faz desentendido, né? E faz cera. Bate Boca, se faz desentendido e faz cera. É o jogo inteiro assim. O jogo é irritante, o jogo do Boca, né? A torcida do Boca, porra, aí o negócio foi. Aí o negócio foi diferente, viu? Cara, o torcedor do Boca é um negócio de louco, hein? Um negócio de louco que a torcida do Boca fez ali foi algo que acho que a gente não vai ver nesse Mundial, não. É surreal como os caras encheram a casa, como eles cantaram lá, mas só tem torcedor, né? O Boca, infelizmente, hoje, para quem gosta, eu não gosto. Felizmente para nós que continue assim. Infelizmente para o torcedor, o Boca só tem torcedor, né? Só tem torcida, porque time mesmo não tem. Não tem e vai continuar não tendo enquanto o Riquelme for presidente desse clube aí. Que é um presidente amador. Ele gere o clube de forma amadora, eu já falei aqui. Então o Boca não ameaçou o Bayern em nenhum momento. O gol do Boca, claro, mérito ali como é que é o nome do rapaz? Ele jogou no Palmeiras. La Bestia, né? La Bestia, esqueci o nome dele. Ele muito feliz, pô. Eu diria que 80% dos jogadores na frente de Manuel Neuer perderia aquele gol. E ele fez um golaço. Fez um golaço. Todo o mérito ali do contra-ataque da equipe do Boca. Mas não tem repertório. Não tem repertório. Como eu falei e vou repetir. O Bayern cansou de brincar de bobinho com os jogadores do Boca. A partida inteira foi isso. O Bayern brincando de bobinho com os jogadores do Boca. Toca lá, toca aqui, toca lá, toca aqui, toca lá. E os bobinhos correndo atrás da bola. E os bobos correndo atrás da bola. E o Bayern tocando bola. Aqui eles erraram. Aí o Boca meteu o contra-ataque e fez o gol. Mas fora isso, o time inexiste. Esse time do Boca não existe. Por isso que eu falei, o Benfica conseguir empatar com o Boca, tomar 2-0 do Boca no primeiro jogo, foi o negócio que mais me assustou. Porque é um time de bagre, né? Você tomar 2 gols de um time de bagre, você é mais bagre do que eles. Então, a galera deve estar achando que eu fico de perseguição com o Boca. Não, não é perseguição com o Boca, não. É só constatação da realidade. Porque me irrita a forma como o Boca joga a bola. É sempre dessa forma. Bate boca, faz cera e bate boca, faz cera e dá canelada. Canelada, bate boca, faz cera. E aí, cara, eu exaustivamente venho falando aqui. Essa fórmula dá certa? Essa fórmula dá certa. E eu sempre defendo aqui. Existem formas e formas de jogar futebol. E o Boca é especialista nesse jeito de jogar bola. Só que uma hora, e especialmente numa Copa do Mundo de clubes, uma hora o futebol, ele cobra futebol. Então, uma hora você precisa jogar futebol. Você pode ir mal, você pode perder do Central Córdoba em casa, pode fazer uma partida ruim aqui e ali, mas a partida derradeira você vence de 3-1 de virada para cima do gigante.
Foi o que o Flamengo fez. O Boca não tem futebol. Não tem uma. Qual foi a última grande partida? Ah, pô, empatamos com o Benfica. O time bagre do Benfica, você empatou com os caras. Isso é algo para se comemorar. O que resta ao Boca, o torcedor do Boca hoje, é comemorar uma derrota para cima do Bayern de Munique. Foi isso que aconteceu. Eles comemoraram um empate com o Benfica e comemoraram a derrota para o Bayern de Munique. É isso que resta ao torcedor do Boca. Infelizmente o Boca e a torcida do Boca é mágica. A torcida do Boca é uma das torcidas mais barulhentas que eu já tenha visto. E lamentavelmente para esse torcedor que é apaixonado, que lota estádio, que apoia o time, só restou fazer barulho. Mesmo na derrota, né? Mesmo na derrota. Então, você vê que o time, a situação do time, você vê a situação que o time chegou, o buraco que o time chegou, quando cabe eu sou o torcedor, é torcer pela derrota, né? Infelizmente é isso. É isso que se tornou o Boca Juniors hoje. E o torcedor, e vai continuar assim, porque o torcedor acha legal, né? Infelizmente o torcedor acha legal. O Riquelme tá lá fazendo merda. O torcedor acha legal. Enquanto o torcedor achar legal, vai continuar sendo esse time medíocre. E o torcedor vai continuar comemorando derrotas. É isso. É isso que se tornou o Boca Juniors hoje. Você acha que o torcedor brasileiro comemora a derrota? O torcedor brasileiro não comemora a derrota. O torcedor, quando vem derrota, o torcedor brasileiro vai cobrar. Não torcemos como os caras. Isso não tem como negar. Não torcemos como os caras torcem. Um negócio é coisa de maluco, pô. É surreal. O negócio é surreal, de fato. Agora, sim, nós não comemoramos derrota. E é isso que, infelizmente, se tornou o Boca, né? Uma equipe gigante, com muita tradição, com muita respeitada pelo mundo. Você vai em vários países do mundo, você encontra uma camisa do Boca e não encontra uma camisa de um clube brasileiro. Então, assim, uma camisa respeitadíssima no mundo, mas que vem se apequenando cada vez mais, em virtude de uma gestão cada vez mais amadora. E infelizmente, o torcedor acha isso legal. O torcedor acha isso folclórico. E o que resta agora é o que a gente viu ontem. É comemorar uma derrota e achar que fez bonito diante do Bayern de Munique. Fazer um gol no Bayern de Munique, legal. Mas não jogou nada. Não jogou nada para se orgulhar, para achar que foi bonito. Muito pelo contrário. Eu até assistindo o jogo, eu tava me sentindo. Cara, falei, eu não tô vendo o mesmo jogo que os caras. Eu tô vendo o jogo atrás de um prisma, né? Onde as imagens ficam distorcidas. Porque eu tava vendo, era um Bayern de Munique segurando a bola e fazendo os caras de bobo. E assim foi o jogo inteiro. Os 90 minutos foi assim. O Bayern de Munique brincando de bobinho. Foi um aquecimento de luxo pro Bayern de Munique, na minha opinião. Não teve jogo. O jogo aconteceu quando os caras erraram, faz parte. Foram lá, fizeram o segundo gol. E também não quiseram buscar muito terceiro, não. A forma como o cara vai para marcar o Merentiel, lembrei o nome do cara. A forma como o cara vai para marcar o Merentiel, o jogador do Boca, quando ele dá o contra-ataque, fica muito claro a vontade que os caras estavam de jogar esse jogo. O cara vai, o Merentiel dá o drible da vaca e ele vai trotando, né? Ele vai dando um trotezinho com muita tranquilidade. Ele vê o gol acontecendo, faz aquela cara de desdém, e eles vão atrás de novo do resultado. Ah, tomamos, vamos atrás de novo. E aí num bate-rebate na área ali, a bola sobrou meio que na sorte, um chutinho casual, gol de novo. E aí os caras seguem o jogo, né? Parece que não tá nem ganhando o jogo. É como os caras jogam futebol, pô. Pegou um time ruim, é como os caras jogam bola, na tranquilidade, não tem desespero. Aí vem um aqui, dá um empurrão, tenta bater boca, você vê que os caras não dão nem bola, né? Os caras não estão nem aí. Assim, o adversário é tão fraco que os caras não estão nem aí. Bobo é o Benfica que entrou na onda, né? Bobo é o Benfica que. Os bobo é o que entra na onda. O Bayern jogou, cara, assim. A gente é melhor, velho. Quer bater boca, fala com a minha mão. Que eles ficaram impressionados com o torcedor do Boca, eles ficaram mesmo. Isso aí dava pra ver na cara deles. Os caras ficaram impressionados. Mas até aí não impacta futebol. Futebol se joga dentro de campo, né? E dentro de campo não tem pra ninguém. É isso, né? Eu só tô
que eu tô tanto tempo falando disso? Porque, pô, ficam querendo vender um misticismo, né? Uma parada que não tem. Não aconteceu, tá? Não, nossa, não aconteceu nada disso. Então, assim, o Flamengo já é líder do grupo D e pode enfrentar ou Benfica ou Boca. Tô aqui falando tudo isso do Boca, eu espero que passe o Boca, porque vai precisar golear o Auckland, porque seria melhor pro Flamengo. Espero que passe o Boca, mas o Bayern tem 10 de saldo para cima do Auckland. O Benfica tem 6. O Boca eu não acho que faz mais que 3 no Auckland, infelizmente, né? Infelizmente. Mas vamos ver, cara. De repente o Bayern dá pronto para cima do Benfica. O Boca consegue fazer uns 4 gols aí, que eu não acho absurdo. Essa equipe do Auckland é muito ruim mesmo. Então talvez faz uns 4 gols, o Benfica toma uns 2, 3 do Bayern, de repente passa o Boca. Eu acho que seria mais interessante ao Flamengo pegar o Boca. Tá? Mais interessante, porque não joga bola. Porque não joga bola. O Benfica joga nada, não jogou nada até agora, mas é uma equipe mais perigosa. Pelo menos tem futebol no repertório, o Benfica. Não jogou ainda, não pôs para dentro de campo. Mas tem futebol no repertório. O Boca não. O Boca é bater boca, fazer cera e fazer falta. Fazer cera e fazer falta. É mais cera do que qualquer outra coisa, né? Mais cera do que qualquer outra coisa. Enfim, hoje teremos o Flu. Tá aqui, Nova Jersey, 7 da noite. Vamos torcer. Cara, para fechar com chave de ouro, hein? Isso aqui é para encerrar. Vamos ver o Inter e Ural Reds. River e Monterrey, essa partida aqui é interessante, hein? River e Monterrey. O River, pelo menos, diferente do Boca, não é nem coisa de torcida, eu não torço para time argentino. Quem me acompanha aqui sabe que eu quero que os caras percam mais 10 anos. Mais 10, não, mais 1000 anos, né? 10 anos é pouco. Mas o River joga um pouquinho mais de bola que o Boca, né? O River tenta jogar futebol, pelo menos. Então essa partida aqui me parece que vai ser interessante. Fluminense e Ulsan, o time bagre do Ulsan. Espero que o Fluminense faça aí um belíssimo placar para garantir já, né, um saldo de gols legal e ficar meio encaminhado aí para a última rodada para classificar. Enfim, vamos encerrando as atividades por hoje. E gravei demais, né? Queria encurtar, mas gravei demais. Fiquei um dia nem ter parado para falar do Boca, né? É porque me incomoda. Eu paro para falar porque me incomoda. Nossa, que jogo maravilhoso. Nossa, o Boca vendeu caro. Nossa, mano. Não vai por aí, viu, gente? Não vai por aí. Assistam o jogo e tiram suas próprias conclusões. Que eu falei, o título que eu daria para um artigo sobre uma sinopse dessa partida é Bobinho de Luxo. Bobinho de Luxo, né? Esse é o título que eu daria. Enfim, gente, ó, finalizando por hoje. Já para todo mundo aí um ótimo sábado. Não sei se amanhã eu vou gravar para falar do Fluminense. Eu vou ver se eu vou conseguir um tempo, porque domingo a gente, né, acaba almoçando com a família aqui, passa um pouquinho do tempo, acorda mais tarde. Vamos ver, cara. Assim, eu não prometo nada, mas se tiver um tempinho eu vou gravar, óbvio, né, pra gente manter essa pegada todo dia que jogar um brasileiro, no dia seguinte a gente falar alguma coisinha, tá? Encerrando agora sim as atividades. Valeu demais, ótimo sábado a todos. Forte abraço. Torcida, hein? Torcida, né? Pô, tá dando certo, cara. Tô aqui torcendo muito pros brasileiros, sem meme mesmo. Tá dando muito certo e vai virar, hein? Vai virar flusão. Gente, valeu. Encerrando agora sim, definitivo. Beijos, abraços e até a próxima. Tchau.